Olá, hoje nós vamos estar aqui falando sobre o caminho da adoração. Seja bem-vindo em mais um Caminhando com Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. E hoje nós vamos estar falando sobre o caminho da adoração. O que é esse caminho? A palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Que ninguém vem, que ninguém vai, que ninguém chega até o Pai, até a salvação eterna, sem andar por esse caminho chamado Cristo Jesus. E o que é o caminho da adoração? Muitas vezes nós vemos muitas pessoas falando sobre adoração e nós sempre remetemos, adoração como se fosse alguma coisa só musicada, alguma coisa relacionada à música, relacionada a artes, Mas a palavra nos deixa claro, o texto sublime disso está em João 4, ao qual nós vamos estar estudando um pouquinho, tentando aqui tirar um pouquinho das lições ao qual ele nos ensina. Mas nós vamos ver que não está relacionado a artes, a música, a adoração. E esse texto sublime nos fala que Jesus ensina esse caminho da adoração. E nós vamos ver aqui um pouquinho, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí, na sua casa, onde você estiver, nesse lugar de meditação que você está tendo agora, em João capítulo 4. E nós vamos estar lendo a partir do verso 3, certo? Esse texto é um texto muito conhecido por todos nós, que conta a história de uma mulher, a mulher samaritana. Samaritana porque ela vivia naquela região chamada de Samaria. E diz assim a palavra de Deus em João capítulo 4, verso 3. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Isso é, Jesus saiu do lado sul ali de Israel e foi para o lado norte. Só que no meio desse caminho existia Samaria. Verso 4 diz: e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, isso é, lá para o meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10 diz: replicou Jesus, isso é, ele deu-lhe a resposta: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, pois onde tens água viva? És tu porventura maior que o pai Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim com seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais e tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá.
Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Aí vem a parte da verdadeira adoração, ao qual nós vamos tratar de modo profundo. E diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, e eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiravam que ele estava falando com a mulher. Todavia nenhum deles lhes disse: ou que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meus irmãos, esse texto é um texto muito rico, muito cheio de detalhes. Eu estive alguns dias atrás ali no sul do nosso Brasil, em Porto Alegre, ministrando aos irmãos ali de Porto Alegre, e nós tivemos um retiro maravilhoso, um tempo de adoração, um tempo que nós nós mergulhamos ali na palavra, oramos, adoramos e estudamos a palavra a fundo. E eu tratei um pouquinho sobre esse texto e alguns outros, falando sobre a verdadeira adoração. Adoração, meus irmãos, é um caminho ao qual nós temos que traçar. Adoração não é apenas nós pegarmos, como eu disse para vocês, um instrumento, ou ligarmos uma música, ou ligarmos algo para transcendermos a nossa mente. Também faz parte isso, mas adoração é um caminho. Como da última vez, no último vídeo, todos elogiaram e falaram: Pastor Giba, que lugar lindo que você gravou. Eu resolvi voltar aqui no parque, nesse parque maravilhoso aqui em Campinas, o Parque Ecológico, e vocês podem ver no fundo. Olha que lugar maravilhoso que eu estou. E você pode olhar aqui e ver que não é um lugar reto, plano, mas é um lugar de altos e baixos. É um lugar onde tem caminhos, onde você tem que às vezes se esforçar para descer até um vale, se esforçar para subir, para sair de novo e continuar o seu curso. E aqui nos fala da vida em curso. Aqui nos fala que a vida, esse caminho, essa passagem entre dois lugares. Nós estamos em caminho em direção ao céu. Nós estamos em caminho em direção a sermos salvos. E nossa vida é o curso. A nossa vida é a vida que nós temos que ter em adoração. No verso 3, nos diz assim que Jesus saiu da Judeia, o lugar sul de Israel. E ele foi para a Galileia, isso é, para o lado norte. Eram lugares, meus irmãos, montanhosos. Hoje nós contamos aí com as estradas, com as highways da vida, nós temos aí tudo pavimentado, reto, certinho. Mas naquela época era andando a pé, muitas vezes caminhando ou no lombo de um burro, ou com algum meio de transporte com cavalos, mas era muito difícil, a maioria deles era a pé. E os caminhos eram caminhos assim, caminhos que não são limpos, eram caminhos tortuosos. E assim a nossa vida. Muitas vezes nós não queremos atravessar por regiões, nós não queremos passar por vales na nossa vida.
mas nós temos que passar. É necessário. E é engraçado que a palavra diz que era necessário atravessar essa província para chegar em Samaria, né? E Jesus chega nesse local, nessa cidade chamada hoje, ali na Cisjordânia, essa cidade se chama Nablus, mas antigamente o nome dessa cidade era Sicar. E Jesus chega nessa cidade chamada Sicar. E a palavra Sicar significa falsidade. Isso que mesmo que você está ouvindo. Essa mulher, ela morava nessa geografia entre lugares sagrados. Ela estava ali naquele monte chamado Monte Gerizim. E ela dizia ali para Jesus: Senhor, neste monte aqui é que nós adoramos. Nós, os samaritanos, adoramos ao Senhor. E o Senhor, sendo judeu, que não conversa com mulheres, porque os judeus não se davam com os samaritanos, era uma guerra de 700 anos ali, afinco de disputas, de tribos, de miscigenação de povos. Uns se achavam, o lado sul achava que eles eram os guardiões da lei. O lado norte tinha se miscigenado com os outros povos. E eles estavam ali, e essa mulher fala assim: Senhor, morando nessa cidade chamada Sicar, nessa falsidade, adorando a Deus no monte e dizendo: Senhor, o Senhor veio aqui até esse monte, até esse poço, cansado da viagem. E o Senhor, Jesus, começa ali um relacionamento. Ele cria uma ponte, ele cria uma amizade com essa mulher. Ele fala: mulher, me dá-me de beber. Ela fala: você não tem como tirar água do poço. Você não tem como você tirar. Ele estava cansado, meio-dia, hora sexta, meio-dia. Ô Senhor, o Senhor não tem como tirar a água desse fonte, desse poço. Então como é que o Senhor, sendo judeu, o Senhor pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque eles, como eu já disse, eles não se davam. E Jesus fala para ela: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a graça maravilhosa que fala contigo. E muitas vezes nós passamos nesses caminhos da nossa vida, nesses altos e baixos, e nós esquecemos desse dom de Deus, dessa graça maravilhosa, dessa graça milagrosa, de olhar além. Olhar para Jesus é olhar além. E ele chega para essa mulher e fala assim: você não sabe o que você está... Você não sabe o que você está falando, mulher. Você não sabe quem está falando com você. E hoje nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que Jesus é o Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, do universo. Ele, Deus Pai e o Espírito Santo, os três que são um Deus unido, eles são criadores de todas as coisas, da nossa vida. Ele sabe a essência dos nossos corações. Mas muitas vezes nós somos ofuscados pelo pecado e não enxergamos. Essa mulher não estava enxergando, porque ela vivia nessa falsidade, nessa cidade chamada falsidade, achando que a adoração naquele monte chamado Gerizim era apenas ali um monte ao qual eles tinham escolhido para adoração. Enquanto outros que se achavam os grandes, os maiorais, achavam que a adoração era em Jerusalém. E Jesus ali fala com ela: olha, se você soubesse quem está falando com você, se você conhecer o dom de Deus, é aquele que fala com você, você ia pedir para mim e eu ia te dar água de beber. Ela falou: Senhor, me dá dessa água, Senhor, para que eu não venha mais nesse poço, para que eu não venha mais nesse local, para satisfazer o meu cotidiano, para resolver os meus problemas diários. Porque muitas vezes é assim que nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus como somente aquele que vai solucionar os nossos problemas da nossa caminhada. Quando nós descemos num momento de depressão na nossa vida, nessa nossa caminhada, nós achamos que Deus nos abandonou. E nós muitas vezes queremos uma solução rápida, uma solução mágica, uma solução que venha de imediato, rápida para os nossos corações. Ela fala: Senhor, me dá então dessa água, para que eu não venha mais nesse poço, ao meio-dia, tirar a água.
Eu não quero mais vir aqui, eu tenho que vir aqui todos os dias. Hoje em dia é fácil para nós temos água encanada em casa, água quente. Entramos debaixo de um chuveiro com uma água maravilhosa, quente. Naquela época não, meus irmãos. Mas eu estava olhando com a mesma ótica, com o mesmo olhar que muitas vezes nós olhamos hoje para Deus. Olhamos somente como um provedor das coisas, como aquele que vem solucionar problemas. Deus soluciona problemas? Sim. Deus cura? Sim. Deus resolve as coisas? Sim. Mas Ele quer transformar a nossa vida num caminho de adoração. Num caminho onde nós não vamos nos importar com as descidas, com a profundidade, com a depressão, ou muitas vezes com a subida íngreme. Muitas vezes nós olhamos somente para o relevo da nossa vida. Às vezes estamos embaixo nessa depressão, às vezes nós estamos no alto, estamos contentes, aí é fácil erguer as mãos e adorar a Deus. Mas não, Deus está buscando verdadeiros adoradores. E Ele continua ali tratando com essa mulher. Ele continua ali ministrando essa mulher e falou: olha, eu posso te dar uma água. E não é essa água que você está bebendo aqui que vai matar a sua sede diária. Mas eu vou te dar uma água que vai saciar a sede da tua vida. E eu quero parar aqui e fazer uma reflexão com você. O que você está buscando de Deus? Você está buscando uma solução rápida para os seus problemas? Você está buscando aí uma solução para o seu cotidiano? Para satisfazer os problemas do seu coração? Para suprir as suas necessidades? Para te deixar num conforto material? É isso que você está buscando? Não é isso que Deus busca para os verdadeiros adoradores. Jesus, ele tem uma água viva, uma água ao qual aquele que bebe dessa água nunca mais tem sede, nunca mais tem sede. Os problemas vêm, as depressões vêm, o nosso caminho é um caminho de adoração. Independe se nós estamos na depressão, se nós estamos na altitude, sempre nós vamos adorar ao Senhor. Porque nós bebemos dessa água que sacia a nossa sede de vida eterna, que sacia a nossa sede, o nosso vazio do nosso coração. É esse que o Pai procura. É isso que o Pai procura, verdadeiros adoradores, não adoradores de circunstâncias. Ela falou: Senhor, eu vejo que o Senhor e o Senhor que é judeu e o povo lá da Judeia, vocês adoram em Jerusalém. Nós, samaritanos, aqui mais para o lado do norte, adoramos nesse monte que é considerado sagrado para nós, chamado Monte Gerizim. Mas ele fala: mulher, não é geografia, mulher. Não são geografias que vão te deixar mais santo ou com solução de problemas. E nós vemos que o homem, ele é assim, ele gosta de lugares mágicos. Ele gosta de soluções rápidas. O homem, ele quer soluções que vão saciar a sua sede rapidamente. E hoje, como eu já disse em algumas outras ministrações, nós estamos na época do fast food, na época da rapidez, na época de... Você quer ver crianças irritadas? Hoje você olha para as crianças e quando tem uma internet lenta, as crianças já ficam desesperadas. Hoje, quando nós já estamos perdendo a paciência de tudo, porque nós queremos velocidade, nós queremos rapidez, nós queremos não mais perder tempo. Só que nós vivemos perdendo tempo. Porque aqueles que não buscam a Deus vivem perdendo o seu tempo. Tudo vazio, toda aquela sede volta para trás. E olha o que o texto aqui nos diz. Ela diz: olha, os nossos pais adoravam nesse monte chamado Gerizim. Vocês dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém. E Jesus diz no verso 21. Mulher, podes crer-me que a hora vem, que quando nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Muitos de nós adoramos aquilo que não conhecemos. Adoramos a Deus, mas não conhecemos a Deus. Queremos soluções mágicas, rápidas.
queremos soluções que vêm assim, rapidamente. E ele diz assim para essa mulher: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Ele era judeu, Jesus era judeu. Mas vem a hora já chegou. Já chegou. Muitos estão esperando uma solução mágica para os seus problemas. Muitos estão esperando aquele dinheiro que vai chegar. Muitos estão esperando aquele recurso que vai vir. Muitos estão ansiosos do que comer, do que beber. Muitos estão ansiosos. O que vai ser agora depois da pandemia? O que vai ser? Muitos estão ansiosos por coisas que não levam a nada. A hora já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em espírito. O que é espírito, meu irmão? Você pode prestar atenção aqui, que essa palavra, espírito, está com E minúsculo. E minúsculo. Esse espírito é alma. Esse espírito é o meu espírito. É a impressão que eu deixo. É o caráter. Não adianta nada você erguer mãos no templo, mãos santas, colocar uma máscara. Essa mulher vivia em Sicar, e a palavra diz falsidade. Ela tinha 5 maridos, vivia numa vida falsa, mentirosa. Você pode estar enganando a muitos, mas ao Senhor você não engana. O Pai está buscando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, que querem servi-lo de alma, que querem servi-lo com caráter, com verdadeira, com veracidade. Aqueles que não têm uma Sicar na sua vida, aqueles que não têm uma falsidade. Aqueles que querem buscar o Pai em espírito. Isso é um espírito reto. Salmo 51, Davi nos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, ó Deus, um espírito reto, que significa um espírito que anda conforme a verdade de Jesus. Muitos estão ligados ao tradicionalismo. Muitos estão ligados à tradição. Estão ligados às regras, a dogmas. Muitos estão ligados em coisas terrenas. Muitos estão ligados em coisas passageiras. Muitos estão andando, estão vivendo em Sicar, na falsidade. Muitos andam procurando geografias para adorar o Senhor. Olha, na casa daquela irmã é a bênção. Olha, naquela reunião ao local certo. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai, adora ao Pai em espírito e em verdade. Fala com Ele em secreto, porque o Pai que está em secreto vai ver você adorando. Sai dessa falsidade, sai desse Sicar da sua vida. Não busque montes, Gerezim, não busque, agora é em Jerusalém, vai todo mundo para Jerusalém. Agora não é geografia. O Pai está buscando alguém que possa adorar em espírito, em verdade. Em verdade, eu me lembro do cântico que nós cantávamos antes, dizia: a verdade é sua palavra, que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, estrela da manhã. Essa é a verdadeira verdade. Essa é o verdadeiro caminho da adoração. Não importando com geografias, não importando com as situações. Não é fácil, meus irmãos, passarmos por depressões na vida. Não é fácil andarmos muitas vezes por lugares escuros, sozinhos, solitários. Mas o Senhor quer ser o seu companheiro hoje. Ele quer estender a sua mão e dizer: filho, o que eu tenho de melhor eu te dou, que é o meu Espírito Santo, que é o Consolador. Ande com Ele, filho. Busque essa verdade, busque esse caminho. Transforme a sua vida numa vida de adoração. Transforme a sua vida, a sua caminhada, a sua jornada em um caminho de adoração.
Não importa as circunstâncias, filho. Não importa, eu sempre vou estar caminhando contigo. Mas faça a sua parte, caminhe comigo. Ande em espírito, ande em caráter, ande em retidão. Ande em verdade, ande na minha palavra. Porque é esse que o Pai está procurando. Pessoas de caráter, pessoas que andam em espírito, em verdade. Passar por tribulações nós passamos. Passar por alegrias nós passamos. As alegrias também desviam as pessoas, muitas vezes, do caminho. O Senhor não quer apenas música. O Senhor não quer bajulação. O Senhor quer verdade. Verdade na alma. Você pode enganar muitos. Você pode estar fazendo o seu caminho numa Sicar. Vivendo numa Sicar, uma falsidade. Nessa cidade. Você pode ter se aí o seu marido, você pode ter a sua esposa, você pode viver uma aparência e ter mais 5 maridos, mais 5 amantes, ou andar com a sua mente poluída, buscando outras coisas e outras coisas que satisfazem o seu coração. Mas se você verdadeiramente beber das águas vivas que o Senhor quer te dar, você nunca mais terá sede dessas coisas mundanas, passageiras. E ele completa dizendo assim: mulher, eu que falo contigo. Sou eu que estou falando com você. Sou eu, mulher, que estou falando com você. E o Senhor está falando, sou eu que estou falando contigo hoje, filho, filha. Eu não quero apenas ser aqui solucionadores de problemas, mas eu quero que você verdadeiramente busque a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Que você transforme a sua vida num caminho de adoração. E para nós terminarmos aqui, essa mulher, ela larga o cântaro dela e sai correndo e volta para a cidade, contando para todo mundo: encontrei o Cristo. Aquilo que ela tinha como buscar como satisfação na vida dela, como uma provisão natural, que era o cântaro dela, ela deixa para trás. Deixa o seu cântaro para trás. Às vezes você tem tanta coisa que você está carregando nesse cântaro. Cântaro da religiosidade, cântaro da tradição, cântaro da mentira, cântaro da falsidade. Deixa o cântaro para trás. Deixa isso que te prende, as coisas dessa terra. E vai andar com o Senhor. Vai transformar a sua vida num caminho de adoração. Amém? Eu quero orar com você agora. Quero que você, onde você estiver, aí você feche seus olhos. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu coloco essas vidas agora na Tua presença, Pai. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha de encontro ao coração desses irmãos, dessas irmãs. Que o Senhor fale ao coração deles, ó Pai. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. O tempo é limitado e é curto, ó Pai. Mas eu peço que o Teu Espírito, que é atemporal, vá de encontro a esses corações nesse dia. Que o Senhor fale com eles. Que eles ousem a beber das águas vivas do Senhor e transformarem a vida deles em adoração. Não somente um momento de adoração, não somente um momento de canto, de louvor na igreja ou de uma música na sua casa, mas que eles transformem a vida deles num caminho de adoração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você deseja entrar em contato conosco, eu vou pedir para que o Eduardo coloque aí o nosso e-mail. Mande um e-mail para nós. Nós estamos ansiosos em ouvir a sua voz, o seu comentário. Por favor, deixe um comentário no vídeo. Divulgue esse vídeo. Nós daqui não estamos buscando monetização de nada. Nós queremos que a palavra de Deus se espalhe. Reparta nas suas redes sociais. Deixe o seu like. Escreva um comentário após esse vídeo. Espalhe. Se você quer um contato, se você deseja aí ter as nossas vidas perto de você e uma ministração talvez na sua igreja, no ministério de adoração, escreva para nós no e-mail que está aparecendo aí para você. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.